Olá, você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Leonardo Baiman, o que explica a sequência de derrotas políticas do governo Lula no Congresso Nacional. Eleições em Fortaleza, como está a corrida eleitoral na capital do Ceará? Vamos analisar os rumos da centro-direita no Brasil e no Ceará. Ainda, o que dizem as últimas pesquisas de intenção de voto? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Leonardo Baiman é advogado. O entrevistado é especializado em processo legislativo e direito eleitoral. Leonardo é doutorando em ciência política. O convidado é consultor nas áreas de estratégia e planejamento de campanhas eleitorais, mandatos e gestão pública. E é com o consultor político Leonardo Baiman que converso no programa de hoje. Professor Leonardo Baiman, que satisfação revê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista no programa Política. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Erivaldo, é um prazer estar aqui de volta, né? Realmente já faz algum tempo que a gente não vem aqui, nem outra TV, né? Assim, tem sido muito corrido, né? Esse ano é o ano eleitoral, né? Exatamente. E a gente encontrou aí o espaço na agenda, né? Eu estava ali devendo já essa visita há mais tempo, mas eu acho que a gente está vindo num momento propício onde as peças já estão no tabuleiro, né? Exatamente. E a gente tem aí bastante novidades, né? Conjunturas, né? Se formando, que a gente pode analisar já com uma precisão um pouco maior, né? Exatamente. A gente está aí há menos de 2 meses, cerca aí de 50 dias, do início das convenções, que é quando a onça vai beber água, né? Quando as chapas são montadas, Isso. Quem deixou de ser especulação para ser notícia oficial, né? É verdade. Tem a história dos vices, alguns candidatos que talvez nem cheguem até, não resistam, né? Aí, a esses movimentos até lá. Quer dizer, que realmente é um ponto, esse time aqui da nossa conversa é muito interessante porque acontece no momento de virada de página, né? Inclusive, em função, eu queria saber da sua informação inicial, Léo, tudo indica que não teremos uma candidata a prefeita de Fortaleza, né? Sim. Isso abre aí, na verdade, quebra uma sequência, né? Sem dúvida. Na qual a ex-prefeita Luiziane Lins tem aí uma presença forte. Outros nomes mais da esquerda também já tiveram postulações, inclusive da centro-direita. E aí chegamos a 2024 com uma retórica muito forte pró-mulher na política, e uma das principais capitais do país não vai ter uma mulher na disputa pela prefeitura. O que isso lhe diz? Qual é a mensagem? Qual que é a análise primeira que você faria disso, Léo? É uma pena, né? Porque a gente perde diversidade, né? Perde em representatividade da sociedade. Seria muito bom que a gente pudesse ter uma mulher aí figurando, né? Numa candidatura para colocar também uma outra visão, né? Exato. Uma visão aí de mais da metade, né? Da nossa sociedade, né? Das preocupações e dos anseios, né? Desse público. Exatamente. Então a gente realmente perde muito, e vejo isso também como o resultado de um afunilamento, né, do campo partidário, que está em progresso aí até 2030, né, devido àquela emenda constitucional, das cláusulas de desempenho, e também, né, do histórico domínio das cúpulas partidárias por homens, né? É uma estrutura machista o partido. Eu acho que a política, de uma forma geral, ela é uma estrutura ainda muito machista, né? Em que apenas algumas poucas mulheres conseguem despontar no interior dos partidos. E aí eu falo, independente de ideologia, né? Você citou aqui a ex-prefeita Luiziane Lins, mas a gente sabe de toda a luta e toda a carreira que ela teve para conquistar o espaço que ela conquistou,
né, junto com o grupo dela dentro do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. E me permita também citar, para efeito de fazer essa sequência aí, sequenciada ou não no tempo, de outras mulheres que disputaram a Prefeitura de Fortaleza. Sim. A gente pode citar a própria ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli. Sem dúvida. Tivemos no início da década de 90 a Socorro França. Verdade. Tempos depois a Patrícia Saboia, então Patrícia Gomes, né? Isso. Também tivemos a Soraya Tupinambá, mais para a esquerda ali no PSOL. Então, assim, na verdade não é uma mulher. A gente cita a Luiziane e também a Larissa Gaspar, que participou das prévias, né, deputada estadual. Perfeito. Mas, no geral, há aí no histórico uma participação que poderia ser melhor, mas que, como você fala, mulheres de diferentes matizes ideológicos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo essa questão da inserção da mulher na política, né, da conquista de espaço, como algo que, apesar dos avanços, né, da legislação nesse sentido, né, de questões relacionadas a recursos, né, e até mesmo da questão das vagas, né, nas legendas, né, isso mais do ponto de vista proporcional, eu vejo que existe talvez a falta de uma política de base que crie essas lideranças, que desponte essas lideranças e talvez um certo preconceito mesmo no debate público, que cerceia essas vozes, essas lideranças femininas e que, junto com esse machismo arraigado da política e das estruturas partidárias, e aí eu falo do ponto de vista de cúpula, né? Não permite que elas galguem espaços de maior relevância na política. Eu acho que isso é uma luta que ainda vai demorar muito, né? Espero que não, mas pelo que a gente analisa e vê, não só no Ceará, mas em termos nacionais, acho que ainda vai perdurar e essa luta precisa continuar durante um bom tempo. Exatamente. Talvez um caminho, Léo, seja investir mais na juventude dos partidos, nas alas, né, jovens dos partidos. Sem dúvida. Do ponto de vista ali do gênero, porque aqueles jovens de hoje serão os futuros dirigentes partidários, né? Sem dúvida. Futuro. Então, talvez seja por aí o caminho a ser trilhado, né? Ou então que as mulheres, né, não vejam a política como algo fechado para elas, né? Que elas possam, desde jovens, né? Aí a gente fala, né? Sim. Até porque fizemos parte aí movimento estudantil, né? Movimento de bairros, ou de determinados nichos, né, esportivo, etc. Não vejo a política como algo fechado para elas, né, mas algo que é a ser conquistado, né. Perfeitamente. Eu acho que isso é algo que deve despontar dentro das escolas, sabe? Eu acho que isso deve despontar dentro das universidades, abrir esse espaço de diálogo e de discussão sobre o papel da mulher, né, e da diversidade, né, dentro do ambiente político. Exatamente. E quando você fala poder conquistado, é algo muito apropriado, Léo, porque você diferencia daquele poder concedido, né? Sim. É prefeito ou deputada porque está ali no raio familiar, né? Perfeito. É mulher, é filha, é irmão, é mãe. Pois né? eu falo muito da questão de surgir novas lideranças, né? E a nova liderança, ela conquista, né? Ela não vem de uma estrutura, digamos assim, hierárquica familiar. Tem uma história, né? Própria ali, né? Ela tem uma história própria, a gente tem alguns exemplos para dar e basta olhar ao redor, né? Exatamente. De pessoas que conquistaram seu espaço na política e isso não está fechado para as mulheres. Exato. Né? Talvez faltem mais mulheres querendo conquistar isso. Exato. Sabe? Porque eu acho que quando as lideranças que estão postas veem, né, ali um valor, né, um discurso, uma vontade, um grupo, né, em torno de uma liderança feminina, há o respeito. Eu acho que há o respeito e elas acabam despontando. Mas a gente sabe que é um caminho árduo para aquelas que querem começar na política, né, saber como trilhar esse caminho. Exato. Nesse gancho de mulher na política, mas aí saindo desse ambiente partidário e de disputa e indo para a justiça eleitoral,
nós temos agora uma mulher de volta ao comando do Tribunal Superior Eleitoral. Sem A dúvida. Carmen Lúcia, ela assume, né, Sim. o lugar de Alexandre de Moraes, e eu queria saber, até por ser uma pessoa versada, né, nessa área de direito eleitoral, o que lhe diz esse conjunto da obra do Alexandre de Moraes e o que espera Carmen Lúcia na cadeira da Justiça Eleitoral no comando das eleições municipais? Eu acho que são dois estilos diferentes. Pode até, pelo discurso dela na posse, né, lá do TSE, pode ser até que os objetivos sejam parecidos, mas são estilos completamente diferentes, né? A ministra Carmen Lúcia, ela tem uma forma mais contida, mais assim parecido com o traquejo real de um magistrado, mais contido, menos afeita a manifestações públicas com a imprensa ou a reuniões com políticos, né? É uma mineira, né? Isso. E os mineiros, eles têm esse jeito um pouco mais conciliador, né? De levar as coisas. Os objetivos, pelo que ela colocou, são os mesmos. Ela ressaltou muito a questão relacionada às fake news, né? Que é um debate que é muito contraditório dentro da sociedade, até mesmo pela forma como o ministro Alexandre de Moraes agiu. Né? Eu sei que talvez tenha sido no ímpeto de conter abusos, né? Mas que, de certa forma, a meu ver, né, devido à vênia, ultrapassou algumas barreiras né, do próprio Estado Democrático de Direito, sabe? Eu acredito muito na questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, que são garantias constitucionais, né, de qualquer democracia moderna. E me parece que em alguns momentos, no ímpeto de proteger a democracia, houve uma certa, como é que eu poderia dizer, relativização desse direito do cidadão, né? Eu acho que a gente não pode confundir, né, aquele que teve dolo, né, no seu agir, na sua opinião, ferindo a honra de alguém, ou colocando fatos que não existiram, daquele que emite uma opinião contrária ao status quo, né? Eu acho até que se você faz isso numa sociedade, você perde. Eu acho que o debate permanente, a própria dialética processo dialético dentro da sociedade, ela é importante para que a sociedade cresça. Não existe verdade absoluta. Exatamente. Para quem acredita em Deus, talvez Deus seja a verdade absoluta, né? Que um dia tenhamos a honra de conhecer. Exatamente. Mas aqui no nosso plano terreno, não existe a verdade absoluta. Existe sim um embate de ideias e cada um, né, através das suas convicções, da sua análise, vai decidir aquilo que é a sua verdade, né? Exatamente. E eu tenho a impressão, Léo, que os perfis diferenciados entre Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia vai surpreender muita gente, porque a Carmen, ela tem um estilo mais sereno, mais tranquilo, mas isso não significa dizer que ela não tenha pulso forte, né? Sem dúvida. A diferença é que o Alexandre de Moraes, até pela origem, né, Ministério Público, é algo ali mais de plateia, vamos dizer assim, né, das defesas orais, etc. Mais combativo, mais combativo, né? Então ele levou esse estilo para o TSE. Sem dúvida. Então talvez a diferença que deve surpreender muita gente vai ser esse ponto aí, de que Carmen provavelmente siga uma linha dura, como às vezes tem de ser, mas mantendo ali a fleuma como boa mineira que é, né? Sem dúvida, eu acho que é por aí e como uma ministra, né, que me parece uma pessoa assim muito centrada, né? Ela encontra um caminho de mais diálogo, né, com a advocacia. Isso. Né, que houve falhas com relação a isso na presidência anterior, e mais leveza, né, em levar a sua missão e atingir os objetivos da justiça eleitoral. É isso que eu, como cidadão, espero, né? E eu acredito nisso. Acredito que ela será uma presidente mais conciliadora, né, mais equilibrada,
né, no trato... Tentar refazer algumas pontes. No trato com a própria advocacia, sabe? Existem muitas críticas, né, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, lá, presidente Beto Simonetti, relacionadas ao trato que foi dado aos advogados, relacionados à sustentação oral, né, e outras questões. Eu acho que isso ela vai rever e vai implementar melhor as garantias legais relacionadas a essas questões. Muito bem. Ô Léo, aproveitando que estamos falando do plano, ou no plano nacional, um dos ganchos da nossa conversa de hoje, já dito aqui no início do programa, é sobre essa sequência de derrotas políticas do governo Lula no Congresso Nacional. Faça aí uma introdução e aí a gente chama um intervalo, depois volta para aprofundar melhor. Por que o Lula 3 está sendo tão derrotado lá no Congresso, Léo? O Congresso mudou e mudou também a relação entre o Executivo e o Legislativo do Brasil. Se antes era consagrado um modelo de domínio do Executivo sobre o processo legislativo, né, que foi celebrizado na obra de Limonge, né, lá em 1998, relacionado às instituições políticas brasileiras, em que o Legislativo era apenas um chancelador das vontades do Executivo. Hoje isso não existe mais. Então, se antes a gente tinha um Legislativo complacente com os planos de um governo, hoje isso precisa ser acordado. E se um governo não tem efetivamente uma coordenação política, uma articulação política dentro do Congresso Nacional que garanta os acordos com as lideranças, com o colégio de líderes, ele não conseguirá andar e pautar o trabalho do Congresso Nacional. E isso, para mim, está mais do que claro, que vem mudando já há algum tempo, né? Vamos pegar pelo menos aí do segundo governo Dilma para cá, né? Ocorreram muitas reformas nesse campo. Ali da época do Eduardo Cunha, ali, né? Que foi a virada de chave ali, né? Perfeito. Ali foi a crise, né? Foi a crise da relação entre Executivo e Legislativo. E a partir dali se aprofundaram uma estrutura de mudanças institucionais. O Legislativo impondo a agenda. Que deu mais autonomia ao Legislativo de pautar a produção legislativa. E isso está comprovado em números e está comprovado nos fatos e no contexto atual, como você bem ressaltou na pergunta. Muito bem. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente retoma este e outros pontos com o nosso convidado de hoje, Leonardo Baiman, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, que recebo hoje Leonardo Baiman. Ele é consultor político e advogado especializado em direito eleitoral, que conosco nos ajudando a entender essa fabulosa máquina de moer gente, que é a política, e também de seduzir corações e mentes, né? Sem dúvida. A gente falava no primeiro bloco, Léo, sobre os motivos que levaram a essa nova relação entre o Executivo e o Legislativo. Citamos o Eduardo Cunha na época do segundo mandato da Dilma, etc. E à época não existia a polarização tão citada hoje para explicar essa relação, né? Sem dúvida. A meu ver, a polarização, ela apenas potencializa uma causa institucional que dificulta para um governo como o do presidente Lula a aprovação da sua pauta no Congresso Nacional. Mas a polarização, a meu ver, ela não é
o fator causal em si, a determinante causal. A determinante causal foram as mudanças institucionais que ocorreram desde aquela crise, né, entre os poderes ali no governo Dilma, que aí você citou o Eduardo Cunha como presidente, que foi para um enfrentamento que acabou em morte e suicídio político de ambos, né? Exatamente. Mas assim, a gente pode citar aqui algumas mudanças institucionais que deram maior autonomia a um parlamento sobre a pauta de trabalho, né, legislativo. Eu posso citar aqui, a questão relacionada ao poder sobre o orçamento, né? Nós tivemos uma mudança inicial ali no governo Temer. Depois nós tivemos uma outra mudança, criando outros mecanismos ali, as emendas de comissão, né? As emendas de bancada, onde se garantiu que tais emendas fossem pagas pelo orçamento. Isso. Antes essa garantia não existia e havia a pressão do Executivo sobre o Legislativo para aprovação de pautas, para que se houvesse a liberação. Isso. Em véspera de votação importante. Hoje está garantido. Hoje é impositivo, né? Tem que hoje pagar, é impositivo, né? Tem que pagar. Então isso deu uma autonomia muito grande. Eu nem entro aqui na questão do famigerado, né, orçamento secreto, né? Que foi muito criticado pelo Lula durante a campanha, mas que foi absolvido como uma prática política durante o governo. Ou seja, o governo não pode se queixar daquilo que aceitou. Isso. Né? E que hoje é uma realidade institucional difícil de ser mudada. Por quê? Porque já perdura por quantos anos? Por pelo menos aí que eu esteja lembrando, 6. Exatamente. Esse papel aí, essa dinâmica na relação e o novo modelo de se lidar com o orçamento, juntando aí tudo, e você que é um estudioso do assunto, são passos que o Brasil está dando rumo ao semipresidencialismo, ou isso não está dentro do conceito do formato? Eu acho que existe um reequilíbrio de força sobre o processo legislativo entre os poderes executivo e legislativo, ao contrário do que nós vivemos ali até o segundo governo Lula, que era o domínio do executivo, como diz a própria literatura de ciência política, né? Consagrada, o domínio do executivo sobre a pauta do processo legislativo. Nós tivemos outras mudanças na lei de estatais, que está aí, né? Essa questão relacionada aos cargos, nessa dificuldade que o governo encontra. Teve aí um auxílio do Supremo para manter as indicações que fez, fizeram ali uma gambiarra. Né? Isso também é algo que criou uma dificuldade grande de coordenação política, né? No interior do governo. E a gente está vendo isso muito nesse governo Lula. Agora o teto fiscal e de gastos, né? Nós temos hoje a cláusula de desempenho, né? Que está enxugando e fazendo a recomposição do campo partidário. Se antes o colégio de líderes tinha 17 líderes na mesa para se chegar num consenso, hoje não tem 10. Tem as federações, né? Perfeito. Tem partidos que não têm o direito de estar ali porque você veja que um partido como o PSDB perdeu a liderança no Senado, não tem mais líder o PSDB no Senado. Um partido que já mandou e desmandou, né? Um partido que foi protagonista durante a década depois da redemocratização ali até 2010. Por essa. Né? E que definhou e não tem mais uma liderança no Senado. Tudo isso, quem está sobrevivendo a isso são os partidos mais bem estruturados, com um perfil mais centrista ou de centro-direita, né? Que se coloca como que compõem o tal centrão. Entendi. Né? O PL, republicanos, PP, União Brasil,
Ou seja, são esses partidos hoje que determinam se a pauta do governo vai andar, se o veto do presidente a um determinado ponto de um projeto aprovado será derrubado ou não. Explicando em outras palavras, é porque o PSB, o PDT e o PT não têm voto para enfrentar esse bloco que você citou aí. Aí entra a polarização. Porque o processo de polarização que veio após, como você bem lembrou, ele fortaleceu partidos de centro e centro-direita. E de direita mesmo, como o próprio PL, como você colocou. Né? Então, a realidade política hoje dentro do Congresso, ela é diferente do ponto de vista ideológico, né? E as instituições fortaleceram o legislativo na discussão e definição da pauta legislativa. Muito bem. Ô, Leonardo, isso significa dizer que aquela atitude, aquele modelo que o Planalto vai adotar de agora em diante das derrotas do presidente Lula, ir ali para o varejo, conversar com o líder aqui e ali, receber deputados, etc. Isso aí vai ter pouco efeito nesse cenário maior que você ilustra para a gente, né? Não é só a conversa do presidente, né? O diálogo sobre o conteúdo da pauta, o diálogo prévio com os líderes partidários, terá que ocorrer. E aquilo que for acordado pelos líderes com a coordenação política do governo precisa ser cumprido. Porque senão você esvazia o papel do líder do governo, nosso querido deputado Guimarães, que tem trabalhado diuturnamente para que a coisa dê certo, mas se não depende só dele, o que dentro do colégio de líderes ficou certo não for cumprido em nível de governo pela coordenação política, desmoraliza o líder, né? Desmoraliza o líder e o que é que acontece? No plenário vai perder. Vai perder, Isso é... Então, há um problema de coordenação política, isso é fato. Olha, de coordenação, não de liderança propriamente. Não de liderança. Entendi. O líder faz o papel dele. Eu reconheço o papel do deputado Guimarães na tentativa de conciliar dentro do colégio de líderes. A questão está no pós-acordado, né? Do governo em cumprir o que foi conversado. Perfeitamente. Estamos em junho, a campanha está batendo a porta, o governo aí, pelas pesquisas, está meio preocupado. Aquele Lula de 2022 será o mesmo agora em 2024 na disputa eleitoral, Léo? Ontem mesmo eu estava comentando isso numa roda de pessoas que vivem, né, o dia a dia da política, e eu acredito que o efeito não será o mesmo. A gente está vendo um desgaste muito rápido da imagem do governo, está em todas as pesquisas. O governo envelheceu muito rápido, né? O governo envelheceu muito rápido, não entrega na ponta aquilo que foi acalentado pelos eleitores, né? Em muito não entrega. Tem dificuldades fiscais imensas, que já, a meu ver, refletem na economia, né? Em determinados setores, e que se algo não for feito, e me parece que esse ano legislativo já caminha para ser o fim devido ao processo eleitoral, a gente sabe que sempre é um ano mais curto. O recesso branco, né? Daqui a pouco como chega. Por exemplo, a própria regulamentação da reforma tributária. Nós temos uma reforma, o corpo, mas a alma da reforma tributária não foi votada. E se isso não for votado antes das eleições, ou pelo menos se deixar alinhavado para que seja votado pós-eleição, já no final do ano, ele não vale no próximo ano, né? Porque por causa do ano fiscal, né? Ano fiscal, por conta de ser tributário, só vale para o ano seguinte, né? Exatamente. Então, é uma dificuldade, me parece que é a prioridade do governo, né? O governo, ele deveria discutir uma reforma administrativa, mas por uma questão até mesmo ideológica e de base de apoio, tem dificuldade para isso. E tem dificuldade de enxugar os gastos públicos, e isso engessa as ações do governo, né, em muito.
E isso está sendo sentido da ponta. E não está sendo sentido, não é só... A gente tende hoje a tudo levar para uma questão ideológica, mas não é. É sentido, inclusive, por muita gente, né, que votou no governo atual, né, que votou Exatamente. no Lula, acreditou que podia ser diferente e está frustrado. Então, o poder de transferência de voto hoje, principalmente nas grandes cidades, me parece que não será o mesmo que foi para os governos estaduais, né, há 2 anos atrás, sabe? Exatamente. E a gente está falando do ponto de vista do Ceará, que tem um governo estadual que é liderado pelo PT, embora Sim. seja ali um consórcio, dentro de uma região que é pintada de vermelho no mapa do Brasil. Sim. Quer dizer que se a gente for abstrair esse fator e olhar o Brasil no todo ali, de Minas Gerais para baixo, a coisa fica mais delicada ainda, né? Com certeza. Do umbigo para baixo, Do umbigo para baixo, né? eu acho que vai haver muita dificuldade. Fortaleza é a única capital do Nordeste em que o PT tem possibilidade de ir ao segundo turno. Me parece que será uma prioridade. É uma disputa de 2 turnos, você Não, isso aí está... está liquidado, né? A única coisa que a gente sabe das eleições municipais de Fortaleza... Que vai ser no dia 6, né? É que será dia 6 de outubro e que haverá 2 turnos. Agora, quem estará no segundo turno, hoje, eu acho muito difícil se prever. E aí, já entrando nesse ponto, nós temos um prefeito candidato à reeleição, tem algumas dificuldades do ponto de vista da rejeição, Isso. né? Mas que a aprovação pode levá-lo ao segundo turno. Você diz a aprovação da gestão, não Isso. necessariamente a aprovação do prefeito. Isso. Porque são coisas diferentes. Sim, né? são diferentes. Mas a aprovação, o que ele tem de aprovação, pode garantir uma vaga para ele no segundo turno. Porque quem tiver 25% dos votos no primeiro turno, está no segundo turno. Então vai chegar ali meio embolado. Eu acho que os vai 3 ser primeiros ali, né? Acho que será uma disputa duríssima, com muitos pleitos a gente não vê. Aquela de 2012 foi bem apertada, né? Foi. Eu acho que é naquele nível ali. Vai ser bem apertado. Foi Eumano, Roberto Cláudio e Heitor, né? O prefeito Sarto, ele tem total possibilidade de ir ao segundo turno, até por ser o prefeito, né? Está entregando, né? Obras, está com caixa aí recheado, né? Tem uma base de vereadores, né? Candidatos aí, a gente sabe que é importante ter. A comunicação melhorou bastante. A comunicação melhorou, então tem total possibilidade de ir. Agora, quem seria o segundo, né? Digamos assim, quem seria o outro, né? Exatamente. Aí nós temos aí um campo da centro-direita, que a gente já falou aqui anteriormente, do crescimento, e aqui não é diferente, fragmentado. Nós temos aí 3 candidaturas, temos o capitão Wagner, que me parece um pouco sem discurso para uma campanha tão dura, como será essa, porque ficou ali fora da polarização, e a polarização existe, né? Então, acredito que já não é uma novidade, ele já não é uma novidade, ele ficou solto dentro dessa discussão, ameaçado aí por uma candidatura do deputado André Fernandes, que é reconhecido em todas as pesquisas como o, digamos assim, embaixador do bolsonarismo, né, no estado do Ceará. Exatamente. E que de fato é fato isso, né? Ele conquistou esse espaço. Ele foi para tudo ou nada, assim, né? Que vem crescendo, né, nessas pesquisas pré-eleitorais, vem crescendo, e que eu acredito que será candidato. Eu acho que não haverá união desse campo. Entendi. Léo, se a gente for imaginar, já que a terceira via não existe, basicamente, né? Se a gente for imaginar a centro-esquerda de um lado e a centro-direita do outro, essas duas raias necessariamente vão colocar os seus representantes no segundo turno,
ou a gente corre o risco, por exemplo, de termos, o risco, diga assim, a possibilidade, né? De termos, por exemplo, no caso do campo da centro-esquerda, dois nomes dessa raia, no caso, um do governo do estado e um da prefeitura, que, aliás, são mais parecidos do que eles querem deixar passar a entender, né? Porque se você for comparar, o PDT e o PT eram aliados até um dia desses aqui no Ceará. Então, hoje eles disputam, mas que, se você for comparar com a centro-direita, eles pertencem a um bloco único, né? Sim. O perfil do eleitorado de Fortaleza permite esse tipo de... Há essa possibilidade, e aí eu vou voltar aonde parei. O efeito André Fernandes, num campo, pode levar uma parte dos eleitores que não votariam no Sarto e que fazem parte da rejeição à atual prefeitura, né, atual governo da prefeitura, a votar no Evandro Leitão, a votar no PT. Porque na cabeça das pessoas, essa questão partidária, em boa parte do eleitorado, ela não é fundamental. Então, o medo do André Fernandes, por ser o candidato mais radical, né, é um voto útil às avessas. Né? Ele pode levar uma boa parte da classe média de Fortaleza, que não quer votar numa reeleição, a votar no Evandro Leitão. Entendo. Por ser um nome leve, que não foi testado ainda no Executivo, né, que tem o apoio do governo do Estado, né? Tem um discurso aí a ser desenvolvido. Que pode levar o barco, digamos assim. Entendi. Né? É uma incógnita para mim, pelo menos, e as pesquisas ainda não deixam isso muito claro, qual é o potencial de crescimento do Evandro Leitão, né? Isso não está muito claro por algumas coisas que nós já colocamos, o desgaste do governo federal, algum desgaste do governo estadual também nesses 2 anos. O Roberto Cláudio, em 2012, a essas alturas, porque é um modelo mais aproximado, porque foi apoiado pelo governo do estado, então o governador Cid Gomes, a essas alturas ele já estava pontuando bem nos 2 dígitos, né? Em junho. Sim, é verdade. Eu lembro ali, março, lá embaixo, quando chegou em junho, já estava ali. Existe uma dificuldade da candidatura do Evandro, na minha avaliação, de que as coisas aconteceram rápido, né? Essa mudança para o PT, né? Eu não sei se as pessoas conseguiram absorver essa questão, né? Se nem o PT absorveu direito, né? Eu acho que nem o PT, né, ainda absorveu direito, bem lembrado. Mas, assim, eu vejo uma possibilidade grande de um segundo turno entre Evandro Leitão e o prefeito Sarto. As 2 máquinas, né? Você fala que, se ficou claro para mim, que o eventual voto eleitor que rejeita o Sarto poderá quicar no André e, com medo de ele ser prefeito, votar no Evandro. Ideologicamente, ele gostaria de votar num candidato mais de centro-direita. Entendi. Mas quando ele olhar e ver que o voto dele pode levar o André, que talvez seja radical demais para ele, numa campanha majoritária a ser prefeito, pode ser que ele quique e olhe para os lados e diga assim, quem é que pode ganhar do prefeito? Exato. E vá para o Evandro. Na outra ponta, temos o capitão Wagner, tradicionalmente líder de pesquisas nas 3, inclusive nessa, né, campanha que ele disputa a prefeitura, o Léo. E aí eu pergunto, ele está ali tentando se segurar, mas está derretendo ali no conta-gotas, as pesquisas evidenciam isso, né? Para onde é que está indo esse voto que está saindo do capitão Wagner? Para o André? Eu acho que uma parte vai para o André. Uma parte. Né? Uma outra parte pode estar ali nos indecisos, avaliando, que é o voto flutuante ali, né? Ele está avaliando, é um voto de oposição, ou seja, não vai votar na reeleição do atual prefeito, e está avaliando se quica para o Evandro ou se de repente vota num Eduardo Girão. Entendi. Para concluir esse bloco, os votos
ali dos 16%, 17% da ex-prefeita Luiziane, foi para onde? Foi distribuído? O Evandro vai receber a maioria? Eu acredito. Há um palpite de que talvez o próprio Wagner receba uma parte desses votos, né? Eu acredito que uma parte mais aí da periferia pode migrar para o Wagner, porque ele tem uma inserção forte ali. Uhum. A gente já viu isso nos pleitos anteriores e análise de pesquisas de pleitos anteriores onde os dois se enfrentaram. E pode, evidentemente, uma boa parte ir para o Evandro por uma questão, porque aí tem também votos que são mais partidários, são mais ideológicos, né? E quando se ventila a Luísa Sela como vice, né? Que é muito identificada com esses movimentos identitários, né? E com a cultura e etc., eu acho que também se procura esse voto mais engajado da esquerda para o Evandro, sabe? Entendi. E com certeza a escolha dos vices está atrelada a questões de pesquisa. Muito bem. E é sobre isso exatamente que vamos falar no terceiro bloco daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você continua conosco aqui no programa Política da TV Otimista e daqui a pouquinho, terceiro bloco do programa com Leonardo Baiman. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você me acompanha na TV Otimista, que recebe hoje Leonardo Baiman, aqui conosco, nos ajudando a entender o cenário de disputa para a Prefeitura de Fortaleza. A gente já comentou aí sobre os possíveis nomes que estarão no segundo turno, ali basicamente entre Evandro, Sarto, Capitão Wagner e também o André Fernandes. Você admite isso, né? Sim, pode Você haver. vislumbra o André no segundo turno, então? Há uma possibilidade, é possível. Não é provável. Entendi. Mas é possível. Há aquele acordo nacional, me parece, né, que quem pontuar melhor ou Wagner ou o André terá candidatura, né? Eu não acredito nesse tipo. Você acha que os dois irão? Eu acho que sim, porque há uma disputa pela liderança do campo político, né? Pensando nas próximas, né? É claro. Eu não acredito que a essa altura do campeonato o André Fernandes vá abrir para o Wagner. Agora não corre o risco de os dois meio que darem um abraço de afogado e morrerem abraçados? Há uma grande possibilidade. Mas eu acho que o André Fernandes tem 20 e poucos anos, né? Não é isso? 25, 26, por aí. Algo assim. O Wagner, a esposa é deputada federal, tem um nome, tem um capital político aí, que ele poderá negociar no segundo turno, porque ele está mais aberto a isso. Entendi. Eu acho que dos 3 candidatos da centro-direita, o que estaria aberto a uma negociação, possivelmente aí com o prefeito Sarto, né? No segundo turno, seria o capitão Wagner. Exatamente. Ô Léo, e os candidatos a vice-prefeito ou prefeito, hein? Que coisa, né? A Luísa Sela está tranquilo, você acha? Não, eu acho que isso é um nome que está sendo ventilado, né? Mas que deverá ser discutido pelos partidos que fazem parte da base, né? Não são poucos. Há outros partidos, né, que estão ali em volta. Sem dúvida. O PSD do Gastão, o próprio MDB, tem o PP, né? Tem o próprio Republicanos, né? O Chiquinho Feitosa, né? Então, tem muita gente aí que apoiou Elmano de primeira hora, né? Depois veio o PSB, o PSD, né? Mas de primeira hora, né? O MDB ali indicou a vice do Elmano, né? A Jade. Isso entra na conta? Há outros que também gostariam de indicar nomes, né? Os cristãos novos, né?
Eu acho que desse isso tem que governo, haver né? uma discussão. Eu acho que não é vai ser. Eu acho que essa época do vai ser fulano. Uhum. Claro que haverá aí como é que eu poderia dizer? O que tem sido natural em outros pleitos também, a indicação do perfil do vice. Nós gostaríamos que o vice fosse uma mulher, inserção em movimentos da sociedade, blá, blá, blá. Nós gostaríamos que fosse um empresário do ramo turístico e etc, digamos. Estou aqui dando hipóteses, né? Baseado em pesquisas, né? Porque a única coisa que um vice não pode fazer é atrapalhar a chapa, né? Ele tem que somar na medida do possível, seja na imagem, seja no discurso, né? Um vice precisa ter voto? Eu tenho a impressão que se ele tivesse voto, ele mesmo seria o candidato, né? Via de regra, não. Via de regra não precisa ter voto. Até né? porque não tem nome de rua. Ele precisa ter uma boa imagem. Rua Vice-Prefeito Léo Baiman, não existe isso, não? Eu nunca vi. Pode ser até ser que exista, mas eu nunca vi. Mas assim, o ideal é que o candidato a vice, ele some dentro de um determinado espectro da sociedade, seja um nome bem aceito, tem uma imagem boa, né, perante a sociedade, se puder agregar um discurso, né? Sim. Uma causa, né? Uma causa. Por exemplo, a Camila Cardoso fez isso bem na campanha do Wagner, né? É verdade. Há a questão 4 anos. dos autistas, né? Espectro autista. É verdade, você deu um bom exemplo agora. Então, que traga algo consigo que some a campanha, né? Exato. Mas assim, por exemplo, não vejo muitas opções hoje para o prefeito Sarto, na sua reeleição, de nomes de vice que não seja ou o próprio Elcio, que hoje é o vice pelo PSDB, Isso. ou que seja o Alexandre, né? Alexandre Pereira, né? Alexandre Pereira, que tem feito um bom trabalho à frente da Secretaria de Turismo, né? E é um empresário que é uma pessoa conceituada, bem aceita na sociedade, foi presidente do Centro Industrial, né, da Associação da Indústria de Panificação. Já foi testado nas urnas para senador, lembra? Foi em 2010. Tirou uns 500 e tantos mil votos. Foi, né? Tem uma boa imagem, né? Isso. Eu só vejo assim, dentro da aliança possível, né, em torno da reeleição do prefeito Sarto, eu só vejo esses dois nomes. O que já está e o Alexandre Pereira pelo Cidadania, que hoje é a federação, né? Entendi. Ô, Léo, estamos na reta final desse bloco que está mais curto. A gente vai se encontrar aqui ao longo da campanha, etc. Agora vai começar o aquecimento, Aquecimento, né? Exatamente. Mas para começar esse debate, a internet, as mídias digitais no geral, né? A gente tem uma cabeça já grisalha da época em que rádio e TV decidia a eleição, Com né? certeza. Esse 2024 promete ser um pouco diferente, até em função dos novos tempos, né? Sem dúvida. Pesquisas têm demonstrado, né, cada vez mais o avanço das redes sociais como forma do cidadão se informar, né? Isso aí tem diversas, pode pegar pesquisas em plano mundial, em plano nacional, local, você vai ver que cada vez mais as pessoas se informam através de blogs, através do Instagram, né? E de lá ele migra, né? Ali através da bio para ver a notícia. Ou seja, ele decide o voto na plataforma onde ele se informa. Nós vivemos a era das telas mesmo, né? E a gente não pode negar, né? Basta muitos celulares, né? Você olhar quanto tempo você utilizou o seu celular nos últimos 7 dias. Né, para você ver como ele tem uma presença constante na vida das pessoas, né, seja em redes sociais, seja pesquisando por um buscador como o Google. Ou consumindo, né? Ou consumindo. Conteúdo que é o crescimento do mercado online é algo que ano após ano, né, e foi catapultado pela pandemia e todo mundo achava que era um efeito só da pandemia e passou a pandemia e continua crescendo.
As pessoas perderam o medo de comprar no online. Então, eu acho que essa eleição, uma plataforma digital, né? Claro que o dia a dia da campanha, né? O contato, a rua, os eventos são importantes porque as redes sociais, elas são caixas de ressonância do que ocorre na campanha. Então essas imagens de rua alimentam as redes. Alimentam as redes. As pessoas Engajam, veem, como se fala, né? Veem o discurso, veem curtas, né? Isso. Edições Os do discurso, os tal, principais né? pontos, né? Elas acompanham a campanha, elas se animam. O candidato pode até perder o debate na TV e ganhar nas redes, né? Hoje, um dos principais gastos de uma campanha, como numa capital como Fortaleza, é o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais durante o período eleitoral. Basta pegar as prestações de contas já das duas últimas campanhas e você vê que é algo vultuoso. Inclusive, é uma das campanhas em nível de município onde se gasta mais com impulsionamento em redes sociais, né? Facebook, Instagram e etc. É Fortaleza. Incrível. E esse ano eu acho que isso vai bater todos os recordes. Muito bem. Portanto, vamos deixar para as nossas próximas rodadas de conversa. Eu te agradeço demais o seu retorno aqui conosco na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Está aí com um look melhor, alguns quilinhos a menos, né? A gente perdeu aí o saldo da pandemia, finalmente, né? Tá certo. Muito boa sorte, Léo. A gente se encontra aqui e por aí nesse mundo de meu Deus, tá bom? Tá bom. Forte abraço. Muito obrigado. E assim a gente encerra por aqui o programa de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.